Cumprimento a todos com a paz do Senhor, uma boa noite. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 40, versículo somente 23, que diz assim: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Então, no capítulo 40, versículo 23, fala de um copeiro, lá em Gênesis, sobre a vida de José. Que José interpretou os sonhos do padeiro-chefe e do copeiro, Mas diz que o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Mas uma coisa nós diremos certo, que Jesus, ele nunca esquece do seu filho. Sua mãe, seus parentes, seus amigos, que dizem ser amigos, podem esquecer de você e de mim, mas Jesus nunca esquecerá. E lá em Jó, capítulo 19, versículo 14, também diz assim: os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os parentes de Jó, seus amigos íntimos, seus servos e a sua própria esposa, todos abandonaram com repugnância. Então essa passagem leva sobre Jó, que até os parentes dele desampararam, os conhecidos esqueceram dele, os parentes dele, sua própria esposa, seus amigos íntimos se esqueceram de Jó, Isso é um complemento da palavra de Deus. E também Eclesiastes capítulo 9, versículo 15, que diz assim: encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. E muitas pessoas não observam o valor que tem alguém que seja pobre, Às vezes a pessoa é rica, tem tudo nas suas mãos, mas é uma pessoa que não tem sabedoria. Mas esse pobre, ele era pobre, mas era rico em espírito. E ele tinha sobre ele a unção do Espírito Santo. E ele era um homem sábio, E livrou até aquela pessoa, livrou até pela sua sabedoria da morte. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. Que muitas das vezes alguém é sábio, porque tem a sabedoria que vem do alto, mas muitas das vezes as palavras de um sábio, ela é esquecida, Muitas pessoas têm desprezado a sabedoria que tem vindo de alguém que é sábio em Cristo, Sabemos que se somos sábios, se alguém é sábio, porque o Senhor deu a sabedoria que vem do alto, não a sabedoria terrena. E muitas das vezes, por ser sábio, é desprezado, E pela nossa sabedoria, pela sua sabedoria, muitas vezes você tem livrado alguém da morte, até da morte espiritual, pela sua sabedoria. E a Bíblia diz que as palavras dos sábios ouvidas em silêncio vale mais do que os gritos de quem governa entre os tolos, Está tudo em Eclesiastes capítulo 9, versículo 15 e 16. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio vale mais do que os que gritam de quem governa entre os tolos, Porque às vezes da onde vem a gritaria se chama de tolos. E aquele que guarda a sabedoria em silêncio, ele é mais sábio do que os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só pecador destrói muitas coisas boas,
Uma pessoa diz que eu sou liberta, mas por muita guerra tem destruído muitas coisas que são boas na sua vida, né? Então diz, melhor é a sabedoria, né? A sabedoria é acima de tudo, porque as armas de guerra, mais um só pegador destrói muitas coisas boas.